Olá, meu nome é Idamara, eu sou professora da Rede Pública Municipal, atuo na Escola Nicanor Pena. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre o surrealismo e um dos principais artistas desse movimento, que foi o Salvador Dalí. Mas o que seria o surrealismo? Bom, para nós entendermos o que é surrealismo, temos que entender o que acontecia no mundo naquele período. A época que surgiu o surrealismo foi na década de 1920, em Paris, na França. Nessa época, o mundo estava muito tumultuado, porque era entre as duas grandes guerras globais. Foi depois da Primeira Guerra e antes da Segunda. Então, existia um clima de muita incerteza, muita insegurança, e começaram a surgir vários movimentos artísticos. E um deles foi o surrealismo. O que o surrealismo queria? Qual era o objetivo deles? Eles queriam um mundo diferente. Então, um mundo baseado em sonho, porque o mundo estava tão tenso, tão inseguro, não se sabia até quando iria permanecer a paz, que eles queriam, então, um mundo completamente irreal. Eles misturaram a realidade e o real. Então, Salvador Dalí. Temos aqui a imagem de Salvador Dalí. Ele era uma figura muito excêntrica, ele se vestia com roupas diferentes, ele usava esse bigode diferente, que ele adorava esse bigode. Inclusive, ele fez um livro com 28 imagens do bigode dele. Ele era bem excêntrico, então ele gostava de dar grandes festas na casa dele, na mansão dele, e com os animais selvagens, tudo junto ali. Também lançou um livro de receitas. Bom, em relação à obra de Salvador Dalí, como era a obra de Salvador Dalí? As obras de Salvador Dalí eram assim, eram imagens reais, bem reais, bem detalhadas, mas num contexto onírico, um contexto de sonho irreal. Podemos ver também na outra imagem que aparece um relógio com as formigas. E as formigas estão minuciosamente detalhadas. Ele detestava formigas, mas ele quis colocar nesse quadro formigas. Tá? Então, assim, ó, já vimos, né, o que é sobre o surrealismo, sobre o maior artista, que é o Salvador Dalí. Inclusive, este período também, o surrealismo também foi também na parte literária. Ele teve poetas, escritores, tá, surrealistas. Então, agora eu vou propor para vocês, então, uma atividade. Tem exemplos aqui, ó, de desenhos surrealistas. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês imaginem uma situação, um mundo diferente, se vocês estão... Nós estamos agora bem complicado, né, nessa época agora. Então, quem sabe pensar algo diferente? Como vocês gostariam que estivesse a vida de vocês agora? Mas façam esse desenho como se fosse um sonho, ele não precisa ser coerente. Então, temos aqui essa figura, né, que são olhos, mãos e árvores. Uma lâmpada, né, com árvores dentro. Então, o que tem a ver a lâmpada com a árvore? Está completamente fora de contexto, né? É como se fosse irreal aquilo ali. Mas o desenhista quer transmitir alguma coisa com isso. Então, vocês façam o desenho de vocês. E depois, quem sabe, peçam para alguém interpretar o que vocês fizeram. Tá? Então, era isso. Por hoje é só. Tchau. Adorei conversar com vocês. Até a próxima aula.
Olá pessoal, meu nome é Daniele e hoje nós vamos trabalhar as características dos seres vivos. Você já se perguntou qual é a diferença entre um ser vivo e um ser não vivo? Entre um ser vivo e uma pedra? Vamos analisar algumas situações? Um ser vivo, ele se mexe. Mas um fungo é um ser vivo e ele não se mexe. Agora eu já sei. Um ser vivo, ele come. Mas uma planta é um ser vivo e ela não come. Agora eu já sei. Um ser vivo é constituído por muitas células. Mas a bactéria, ela é um ser vivo e ela é constituída por uma única célula. Então vamos estudar quais são as características que definem um ser vivo? A primeira delas, a presença de célula. O ser vivo, ele pode ser unicelular, apresentando uma única célula, ou pluricelular com várias células. Nós ainda temos os tipos celulares que são diferentes. Nós temos os seres procariontes, aqueles que não apresentam núcleo celular, e nós temos os seres eucariontes, que são aqueles que apresentam um núcleo definido, onde nós encontramos o material genético. Então esta é a nossa primeira característica dos seres vivos. A nossa segunda característica dos seres vivos é o ciclo vital. Todos os seres vivos apresentam um ciclo vital. Eles nascem, eles crescem, eles reproduzem e morrem. Todas as espécies apresentam um ciclo, independente das circunstâncias e do momento em que se encontra. A terceira característica dos seres vivos é a obtenção de energia que ocorre através da nutrição. Nós temos dois tipos de seres vivos quanto à nutrição. Nós temos os seres vivos autotróficos, que são aqueles seres fotossintetizantes, como as plantas, e nós temos os seres heterotróficos, que são aqueles que obtêm o seu alimento do meio onde vivem, como nós. Outra característica dos seres vivos é a reprodução. Todos os seres se reproduzem. A reprodução, ela pode ser de forma assexuada quando não há troca de material genético, que é o exemplo das esponjas marinhas, que ocorre por brotamento, e existe a reprodução sexuada, aonde ocorre a troca de material genético. Que essa reprodução, ela pode ser por fecundação interna, como acontece com os mamíferos, ou por fecundação externa, como acontece com os anfíbios. Uma outra característica dos seres vivos é a capacidade de reagir a estímulos, chamada de irritabilidade. É isso mesmo, irritabilidade. Ela é uma capacidade em que os seres vivos apresentam de reagir a estímulos. As plantas têm, os animais também têm. Nas plantas, nós chamamos essa capacidade de fototropismo. Se nós colocarmos uma planta em um local escuro e deixarmos um feixe de luz, nós vamos observar que esta planta, ela vai crescer em direção a esse feixe de luz. Por quê? Porque ela está reagindo ao estímulo luminoso. Isso se chama fototropismo. E os animais, eles também costumam reagir a estímulo. Nós reagimos ao estímulo do frio, do calor, ao estímulo do medo. Então, isso se chama irritabilidade e é uma característica do ser vivo. A próxima característica do ser vivo é a capacidade que o ser vivo tem de passar por transformações. Se nós fizermos uma análise, por exemplo, de fósseis, nós vamos observar que os seres, durante a evolução, durante o processo evolutivo, eles acabaram adquirindo algumas características que ocasionaram mudança em relação às pressões do tempo, às mudanças climáticas e outros fatores externos. Então, a evolução também é uma característica dos seres vivos. Aqui nós temos um resuminho com as 6 características que nós vimos agora. Então, nós temos os seres vivos, para caracterizar os seres vivos, a produção, a formação do ser através das células. Nós temos o ciclo vital, que envolve todas as espécies dos seres vivos e todos apresentam. Nós temos o tipo de nutrição, que define os seres como autotróficos ou heterotróficos.
E nós temos a reprodução, que vai indicar se o indivíduo se reproduz de forma assexuada ou sexuada. E temos ainda a reação por estímulos, que se chama irritabilidade. E encerramos as características dos seres vivos com o processo de evolução. Mas eu não quero encerrar essa aula sem deixar um desafio a vocês aí de casa. Eu quero que vocês façam essa análise de características dos seres vivos com um pequeno experimento. Eu quero que vocês peguem uma fatia de pão, pode ser um pão, né, que já sobrou aí em casa, que vocês não vão utilizar. Vocês vão borrifar um pouquinho de água neste pão e vão colocar ele dentro de um saco plástico e deixar ele fechado por de 7 a 10 dias. E vão observar o que acontece. No final dessas observações, vocês vão mandar aquilo que observaram nos grupos da turma de vocês para os professores de vocês, certo? Muito obrigada e até a próxima, pessoal!